Olá, amigo! Está começando o Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Neste nosso primeiro programa, nós vamos fazer um debate bastante interessante e polêmico, né? Nós vamos conversar sobre se o Espiritismo é uma religião, né? Quem vai fazer parte desse nosso debate vão ser esses amigos que estão aqui. Marisa, tudo bem? Muito bem, Paulo. Feliz por estar aqui, começando essa nova fase, né? E essa nova ideia para a TV Mundo Maior. Conosco também, Cristina Sarraf. Então, eu também estou contente de estar aqui, uma etapa nova nas nossas vidas, contente com a Marisa, né? E com todos os amigos que estão aqui presentes. E está faltando ainda a Rita Fuel, que futuramente estará conosco. A nossa filósofa de plantão. Está de plantão. Está um pouco acamada. Isso. Mas também está aqui, direto do Rio de Janeiro, Jorge Demarco. É um prazer estar aqui com todos vocês e vamos tocar um programa show de bola, como diria no Rio de Janeiro. O pessoal vai se acostumando com os excessos de S's, essas coisas assim. Eu sou carioca, mas sou gente boa, vocês podem ficar. Bom, hoje o nosso tema vai ser sobre o Espiritismo é ou não religião. E para a gente começar a nossa conversa aqui, nós vamos ver uma matéria sobre isso. O Espiritismo é ou não é uma religião? Allan Kardec, numa reunião comemorativa realizada em seu grupo de estudos em Paris, fez um discurso para elucidar essa questão, que continua muito discutida e atual. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, porque é uma doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Na opinião geral, a palavra religião é inseparável de culto. Tem uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, aí muita gente poderia haver princípios absolutos em matéria de fé, casta sacerdotal com cortejo, hierarquias, cerimônias e privilégios. E o Espiritismo, repito, não tem nada disso. Então, se o Espiritismo não tem nenhum dos caracteres de uma religião, qual é o laço que existe entre os espíritas, ou seja, qual o sentimento no qual se deve conciliar todos os pensamentos? Pelo que nós vimos nessa matéria, pode parecer até simples responder se o Espiritismo é ou não uma religião. Afinal, são milhões de espíritas aqui no Brasil e nos parece que há uma comparação. Eu sou católico, eu sou protestante e eu sou espírita. Ficaria fácil responder, mas não é tão simples assim. Essa questão já foi bastante debatida, mesmo na época de Kardec. A Igreja Católica recebeu o Espiritismo como sendo uma nova religião que vinha surgindo. Mas Kardec mesmo respondeu diferente. Ele já chegou a dizer: o Espiritismo não é uma religião formal. O que vocês acham disso? Não é uma religião formal, na realidade, porque não tem dogmas, não tem a hierarquia, não tem os paramentos, como as religiões normalmente têm. O Espiritismo é uma doutrina científica com fundamento moral e religioso, né? Mas essa acepção ou concepção que nós temos comumente de religião, desse jeito, Kardec respondeu, o Espiritismo não se enquadra. É isso mesmo. Inclusive, ele vai definir, né? O Espiritismo é uma filosofia científica com consequências morais. Outra hora ele fala é uma ciência filosófica com consequências morais. Então, nunca ele estabelece assim, é uma religião. Inclusive, costuma-se dizer, o Espiritismo é baseado em filosofia, ciência e religião, mas Kardec nunca colocou isso. Ele coloca, como eu vou repetir, filosofia científica com consequências morais ou ciência filosófica de consequências morais. Eu também penso dessa maneira. Esse pensamento dele não é que é uma questão assim só porque Kardec falou, é porque casa com a minha alma. Eu considero assim, não considero também uma religião. O Herculano Pires, ele tem um texto que ele defende a tese de que o Espiritismo é religião. Mas em O que é o Espiritismo, o próprio Kardec, ele menciona que o Espiritismo ele se transformou em religião através da própria postura da Igreja Católica. E tem até data para acontecer isso, que foi no Auto de Fé de Barcelona,
quando vários livros doutrinários foram queimados por ordem do arcebispo local. Então, por conta disso, o Kardec, no livro que é o Espiritismo, como eu já disse, ele fala, olha, o Espiritismo foi alçado à categoria de religião por conta daqueles que o querem combater. Porque nesta preocupação de combater, eles acabaram dando um empurrão para que o Espiritismo fosse recebido de tal maneira. Mas quando Herculano Pires fala, né, da religião, ele propõe na questão da religião interior, da religião subjetiva, íntima, né, a religião natural. Então, desse ponto de vista, essa subjetividade que transcende a materialidade, desse ponto de vista, a gente pode pensar nessa concepção de religião. Então, mas tem uma coisa que eu tenho observado. Às vezes, para as pessoas, fica esquisito ela não ter uma religião. Parece que ela se sente faltando alguma coisa. Inclusive, ainda predomina muito a ideia de que se você não tiver uma religião, você não tem uma boa orientação na sua vida. E isso está muito forte na nossa sociedade. Então, quem pensa dessa maneira, automaticamente entende e vive o Espiritismo como uma religião para ele. Mas se compreender isto que você acabou de dizer, Marisa, que é uma coisa da espiritualidade humana e não uma criação de dogmas ou de rituais, etc., então é a consciência de cada um. A Cristina, só um minuto, Paulo, que a Cristina tocou num detalhe interessante, a necessidade de você responder qual é a sua religião. A pessoa pergunta qual é a sua religião, você diz, não tem religião, sou espírita. Eu acho que nós desdobramos aqui diversos pontos importantes e nós vamos ter a missão de esclarecê-los. Opa! Né? Uma das questões, o Espiritismo é ciência? Né? Se ele for ciência, então ele parte desse ponto de vista. Se depois ele tem uma postura religiosa a partir do que se descobriu como ciência, é uma outra questão. Então nós vamos descobrir se o Espiritismo é ciência. Uma outra, ele não tem rituais? Também muitas pessoas questionam, poxa, eu vou no centro espírita e lá eu vejo um evangelho, um ritual, um passe, será que aquele que está falando lá na frente não é o sacerdote? Então essa dúvida também precisa ser esclarecida. E por fim, essa questão do vazio, né? Mas se não for religião, eu vou dizer que eu tenho qual religião? Então no decorrer do programa nós vamos ter que abordar essas questões todas. E a gente podia começar pelo começo. Né? É boa ideia. Um bom lugar para se começar, né? É ótimo. E eu queria saber isso. Será que a gente tem ou não rituais no Espiritismo? Tem sacerdote? Você está perguntando? Estou perguntando. Não vale, a gente sabe a resposta. A resposta não é tão fácil de se dar. Por quê? Aqui ou ali, nesse Brasil tão grande, milhões de pessoas estudando o Espiritismo, a gente pode encontrar uma postura religiosa, uma postura formal. Sim. O que a gente precisa compreender é o caráter do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele foi uma iniciativa dos bons espíritos. E aí eu vou só fazer uma correção ou um adendo, porque talvez as pessoas não estudem o Espiritismo, mas as pessoas reproduzam práticas já, inclusive de outras encarnações, de outras vidas, tidas como adequadas. Então, assim, quando se estuda verdadeiramente o Espiritismo, se diferencia religião, dogmas, rituais. Há uma diferença até um pouco do como era compreendido o Espiritismo no tempo em que Kardec o desenvolveu e quando ele chegou no Brasil, né, com a nossa cultura, que já tinha uma ligação com a religiosidade que vinha das culturas afro e do próprio catolicismo. Isso tem sido estudado, né, por sociólogos agora, existem várias teses para estudar isso. Então, nós, como espíritas, temos que saber, há um espiritismo que foi proposto pelos espíritos, como sendo o ensinamento deles, isso foi reunido por Kardec, e a relação entre nós e os espíritos continua. Sim. Sempre houve e continua. Então, o espiritismo é caracterizado pela união entre os dois mundos, o nosso mundo e o mundo dos espíritos. E existe uma questão histórica, né, até geográfica, do fato do Espiritismo ter vindo para o Brasil e nós estamos com os livros estudando. Isso a gente vai precisar ver, tem muitos detalhes ainda a resposta não foi dada. O Espiritismo é ou não uma religião? A gente continua discutindo isso no nosso próximo segmento. O Universo Espírita
está de volta. Nós estamos conversando aqui a respeito do Espiritismo, se ele é ou não uma religião. E a última discussão nossa aqui, ela estava em torno da questão de rituais. Eu estava dizendo que o Espiritismo ele surgiu na França, num diálogo de Kardec com os bons espíritos, propondo uma doutrina. E a vinda do Espiritismo para o Brasil, que chegou com os livros, né? Nós criamos um Espiritismo brasileiro, com influências culturais. Então nós somos alguns milhões de brasileiros tentando compreender o Espiritismo, né? E se nós não mantivermos o diálogo com os espíritos, pode haver uma quebra, porque o Espiritismo ele há a característica de ser um diálogo constante com os espíritos. Por isso os centros espíritas mantêm a mediunidade. Mas aqui, quando chegou no Brasil, já encontrou a cultura das religiões afro, né? Já encontrou uma cultura católica muito forte. Então, muito disso está presente no movimento espírita. Eu até sugiro, a gente precisa separar um pouquinho espiritismo e movimento espírita, né? E o movimento espírita hoje, ele é brasileiro. O movimento espírita é um grupo de pessoas tentando entender a proposta do espiritismo. E eu acredito que com o tempo nós vamos entendendo cada vez melhor, né? Então, essa colocação sua deixa bem claro que as propostas de Kardec e dos espíritos da codificação, elas se estabeleceram no que está contido nas obras de Kardec, incluindo a Revista Espírita. Só que nós, quando vamos estudá-la, nós temos a nossa maneira, a gente é um espírito reencarnante. E cada um vai tirar dali conforme a sua natureza. Muitos vêm realmente de práticas religiosas, ritualísticas e assim por diante. Então, nós encontramos, sim, no meio espírita, determinadas práticas como rituais. Aquilo é obrigatório, conforme determinados conceitos. Se a pessoa não agir daquele jeito, ela acha que ela está em falta, não pode abrir uma reunião sem uma prece, não pode isso, não pode aquilo. Na realidade, pode aquilo que o grupo considera como eficiente para o seu estudo ou a sua prática mediúnica, porque Kardec não estabeleceu exatamente regras. Inclusive a questão de prece para abertura de reunião, que lógico, nós entendemos o significado da prece, a importância dessa comunhão de pensamentos, quando a gente se coloca em posição de prece para ter a comunhão de pensamento, porque se for uma coisa só mental não significa nada. Kardec não utilizava a prece para abrir reuniões. Foi muito posterior que veio uma sugestão dos espíritos. Por que vocês não usam a prece, às vezes, para harmonizar mais e tal? E aí, isto nós espíritas tomamos como uma boa prática. E é uma boa prática, mas não é uma obrigação. Eu acho que tudo que fica como obrigação deixa de ter aquele caráter de espontaneidade e de eficiência, porque cada grupo funciona de um jeito. Até comparando a diferença entre obrigação, né, e compreensão. Por exemplo, o próprio professor Herculano Pires, que você citou em outro livro, O Centro Espírita, Herculano Pires explica a prece o Pai Nosso. Que muitas reuniões espíritas nós usamos, por exemplo, na abertura. E ele explica palavra ou expressão por expressão. Então, a diferença entre se fazer uma prece, do ponto de vista da subjetividade para a transcendência, e se fazer uma prece ritualisticamente. Então, esta grande diferença é que a doutrina, que é científica, né, de consequências morais, vamos voltar, então você perguntou se é ciência. Você já está entrando no segundo ponto que é fundamental. Então o Espiritismo é ciência. É uma doutrina científica que tem princípios muito claros, né? Só que, como mais ou menos, como religião, a ciência hoje é entendida de uma forma deturpada. A ciência é como se fosse simplesmente aquilo que se pode quantificar e materialmente comprovar. Então, desse ponto de vista, há divergências, assim como da religião. Tá? Então, agora, quando eu compreendo a religião de um outro ponto de vista, ou quando eu compreendo a doutrina, uma doutrina científica, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, doutrina espírita é científica. Inclusive, por ser científica, ela tem um processo evolutivo dentro da gente.
Então você estuda e entende de uma maneira. Daqui a um tempinho, ao voltar ao estudo, a nossa compreensão ela está mais amadurecida porque você praticou aquilo. Se ficou só na mente, é tudo igual. Mas se você foi utilizar e vivenciou e sentiu e tal, então existe um progresso. Então, até do ponto de vista assim, de uma extensão da palavra ciência, que seria a minha ciência pessoal de prática, ele é ciência. Eu acho que aqui a gente já deu um início de resposta. Então, você que está aí em casa, o Espiritismo ele não é uma religião formal. Ele não vai ter um livro que você precisa estar baseado nele. É naquele livro que está a verdade. Como funciona, por exemplo, com a Bíblia. Não, a Bíblia é que traz a verdade. Então, você precisa se prender ao conteúdo da Bíblia para conseguir desenvolver a religião cristã, por exemplo. Vai acontecer a mesma coisa com o Alcorão, com o islamismo e assim por diante. Né? O hinduísmo vai fazer uso dos textos sagrados da Índia e assim por diante. O espiritismo, ele tem os livros de Kardec, mas os livros têm um fundamento científico, ou seja, Kardec está tentando entender os ensinamentos dos espíritos. Para isso ele faz uso dos médiuns e as comunicações. Essas comunicações, elas estabelecem um diálogo, ou seja, a gente estuda o que eles disseram, compara com o que a gente já conhece da ciência e conforme a ciência se desenvolve e o diálogo se desenvolve, há um progresso no entendimento do espiritismo. Por quê? O espiritismo, ele não vai estabelecer o que se sabe. Olha, está aqui escrito o que se sabe. Ele é um diálogo sobre todos os conhecimentos humanos. Exato. Ele toca em todos os conhecimentos. De uma forma tal que a gente abandona o materialismo como sendo um pressuposto da ciência e adota um espiritualismo fundamentado em leis naturais. Então, se você disser assim, olha, tem tal religião que diz que Deus é Jesus. Vamos pegar um dos pontos que são dogmas. Quando você adota essa hipótese, porque a sua religião diz isso, você não pode questionar, porque é um dogma. Ah, mas será que é? Não, se você disser será que é, você está abalando a fé. A fé da religião formal vai dizer, você tem que acreditar, depende disso. Você se relacionar com a religião. No Espiritismo, nós vamos raciocinar sobre esse assunto. Então, será que Deus pode ser uma pessoa? O Deus espírita, ele não é uma pessoa. Deus é um ser, mas ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa humana. Ele não tem barba, ele não tem um rosto, né? Então, ele está relacionado com a criação do universo como um todo. Sendo assim, Jesus, segundo o que os Espíritos vão nos esclarecer, ele também já vivenciou, usando o conceito da reencarnação, uma situação humana, como nós. Sim. E ele foi evoluindo, se tornou um espírito bastante evoluído, que recebeu a missão de ajudar a conduzir a evolução da nossa humanidade. Então, Paulo, você está falando isso porque a doutrina espírita possui princípios doutrinários. Cristina falou agora há pouco, e você está enfatizando, o princípio, por exemplo, da evolução. É um dos princípios, a existência de Deus, a reencarnação, o princípio da evolução, do progresso. Então, quando se pode pensar a partir de princípios, é como se o horizonte intelectual, cognitivo, pudesse se ampliar. Porque não é desconsiderado o meu próprio pensar. Então, e esses princípios é que vão dar para o Espiritismo o seu grande diferencial. Então, você não tem que seguir uma pessoa, você não tem que seguir um espírito, você não tem que seguir um livro. Você aprende os princípios. E pensa por si. E pensa por si. Agora, não é possível você aprender sozinho. Não. Então, o espiritismo ele se estabelece justamente pelo diálogo, pelo estudo e pelo desenvolvimento das ideias. Sim. Por isso, quando nós dissemos também da questão do estudo sério dos espíritas, para diferenciar aquilo que não faz parte do corpo doutrinário, daquilo que é realmente espiritismo. Pelo que nós estamos conversando aqui, fica claro, inclusive, o ensinamento de Kardec. Ele vai dizer assim, olha, ele dizia para as pessoas da época dele, que tinham religiões, e ficaram assim, poxa, mas então eu continuo ou não com a minha religião? E aí Kardec vai dizer, olha, se você tem necessidade de uma religião formal, para as pessoas que acompanhavam os estudos dele, né, liam os livros, as revistas, ele dizia, se você tem necessidade de uma religião formal, continue com ela.
O Espiritismo vai, inclusive, esclarecer os detalhes da existência de Deus, a relação de Deus com as leis que Ele criou e com o universo onde nós vivemos. Então, o Espiritismo ele vai ajudar as religiões, inclusive, porque o materialismo acaba com elas. Então, Kardec dizia, se você gosta de uma religião formal, continue. Ah, mas eu não queria continuar lá no culto, tem um certo conflito com o sacerdote, o que o Espiritismo fala. Então ele dizia, crie então um culto familiar. Faça a leitura, o estudo junto com a família, junte as crianças ali, faça a prece, faça um pensamento, uma vibração para os outros. Né? Existe um trecho da Revista Espírita pouco conhecido, um dia a gente pode até trazer esse texto aqui, que ele recomenda, olha, você fazer a prece e a distância para outras pessoas, considerando a melhoria das pessoas que estão doentes, tal, ou seja, ele propôs algo como sendo vibração. Faça esse culto no seu lar, se você tiver necessidade disso. Então o Espiritismo, como ele trata com naturalidade das questões de você ser uma pessoa melhor, a relação com Deus, ele se aproxima de um caráter religioso natural, moral, vamos dizer assim. Kardec fez viagens, né, para cidades, a partir de 1862, 63, ele esteve em várias cidades divulgando o espiritismo, encontrando os primeiros espíritas, até um estudo muito interessante, principalmente o primeiro encontro dele com um dirigente espírita, né, uma pessoa que tinha uma reunião na sua casa, enfim, um trabalhador que havia assumido essa responsabilidade. E ele fez vários discursos. Num destes discursos ele diz, quando tiver na sua reunião espírita uma pessoa que não seja espírita, procure fazer uma prece universal para não conflitar a pessoa, mostrando o respeito que ele tinha a todas as religiões. Ou seja, quando você tiver na família pessoas com diversidade de religiões, não há o impedimento do estudo do Espiritismo. A gente tem mais coisa ainda para dizer sobre isso, né? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, no nosso próximo segmento. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. O nosso tema hoje é o Espiritismo é ou não uma religião? E agora nós vamos conferir a imagem do dia. A imagem do dia, como vocês viram, é o túmulo de Kardec. É um túmulo bastante interessante. Quem prestou atenção na imagem viu que ele é uma formação de pedras, né? Isso. Tem duas pedras e uma apoiada, né? Uma de cima apoiada. Superior. Isso é o... Como é que é o nome disso? Dolmen. Com L. Por que será que esse túmulo foi construído com essa figura? O dolmen, ele é um monumento, ele tem origem na própria Europa. E ele era um túmulo. Era uma forma de você apresentar o túmulo. O nome deriva do bretão dol, que é mesa, e men, pedra. Seria uma mesa de pedra, né? E tem outros nomes aqui. Olha que interessante, Jorge. Chama antas, orcas ou arcas. Ou palas. Antas. Antas não... Orcas. Acho que não tem nada a ver. Você vai ser enterrado aonde? Numa orca? Acho que é melhor falar dolmen. Mas enterrado numa anta é pior. Né? Mas é celta, né? O objetivo ali foi associar o túmulo de Kardec com os celtas. O nome dele, Allan Kardec, era o nome de um druida. Um druida é um sacerdote celta. Isso. Os celtas viviam no norte da Europa bem antes da religião católica. Isso. Aliás, foram destruídos por ela. É interessante até a gente comentar por que Kardec utilizou esse nome. Porque Kardec não é o nome dele. Não. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é um nome francês. Ele era um pesquisador francês. Né? Ele nasceu... Eu sempre acho que ele fez uma grande coisa em trocar para Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon. É um nome muito grande. É verdade. Nasceu em Lyon, na França. E ele, quando foi escrever os livros do Espiritismo, que ele estabeleceu por meio do diálogo com os espíritos, né? Ele viu que era um tema que tinha um valor por si só.
Exato. E se ele usasse o nome dele de pesquisador, iam pensar que era um livro escrito por ele, né? Ele tinha livros publicados por ele, Isso. livros de pedagogia. Muitos livros, e ele era conhecido como professor e político, porque ele já, além de ser um professor, toda a escrita dele, os livros escritos eram livros didáticos, livros de preparação para cursos, livros de gramática portuguesa, francesa, e uma série de obras que ele possuía, todas no campo educacional. O túmulo tem aquela famosa frase do Viver, morrer, não, renascer. Né? sempre. Tal é a lei. Tal é a lei. Isso. Bonito. Agora, a questão do túmulo. Ele, quando precisou escrever o livro, ele escolheu um pseudônimo. E o pseudônimo que ele escolheu é Allan Kardec. E esse nome, Allan Kardec, é um nome de origem celta que se refere a uma possível vida anterior, que ele teria sido um druida. Quem disse isso foi um dos espíritos que participaram da elaboração inicial do espiritismo, que era Zéfiro, que também dizia que o nome dele, Zéfiro, vinha do fato dele ser Um ex-celta. Isso. Agora, o que é importante essa ligação? É que esse povo celta que vivia ali na França e que ficou famoso quando você teve a César ali, começou a dominar, né, toda a Europa, expandir o poder dele, ele teve uma luta forte contra os celtas, que os franceses imortalizaram num desenho animado, O Asterix. que é o Asterix O dedo. e Obelix. O Obelix, o Panoramix. Tem um monte de nome assim, né? Zix, Muitos os Zix. E esse, inclusive, é bastante interessante. Quem Muito, quiser se muito interessar de ler, interessante, tem várias histórias em quadrinhos, né? Já tem até Conhecer de filmes, forma né? lúdica, né? Porque é uma forma lúdica de E conhecer é a história. uma característica do europeu, tem muita cultura envolvida Isso. naqueles textos. Então, existe também um druida nesse personagem. É um personagem É o druida. Panoramix. É o Panoramix. É o Panoramix. Panoramix, que ele é aquele Né? alto de barba Isso. longa, porque o druida é um sacerdote. É o líder Ele espiritual, conhecia né? a lei e ele cuidava espiritual e fisicamente do povo. Agora, por que Ele é médico, importante? E assim por diante. Ele faz aquelas poções. Isso, exatamente. Aí o Obelix cai dentro do caldeirão. Ele não pode mais E beber. ficou forte para sempre, né? Exatamente. Agora, qual a importância dessa cultura com o espiritismo? É porque os celtas, eles adotavam a religião como algo natural. Então, eles viviam em função do entendimento de que existia vida após a morte. E olha que interessante, que havia também a reencarnação. Então, mas aí eu entendo assim, eles não tinham uma religião. Eles viviam daquela maneira, integrados na natureza, sabendo que existe um Criador, igualzinho os nossos indígenas, ou qualquer do Brasil, ou norte-americanos, ou da Austrália. Por quê? Porque não é, eu não tenho uma religião, eu sou assim, eu vivo nesse contato Não natural. há uma separação Não. entre a cultura e a religião. E nem entre encarnados e desencarnados. Exatamente. Porque o contato é natural. Então, você aí, o espiritismo não é uma religião formal, mas ele propõe uma nova moral. É uma moral que não é uma obrigação, mas é o entendimento de que nós somos espíritos. E nós estamos vivendo, né, aqui na Terra, e depois da morte não há um fim, há uma continuidade. Nós continuamos aqui na Terra, em vidas posteriores nós vamos estar aqui. Ou seja, tornar esse mundo melhor é tornar ele melhor para nós mesmos. Então, mas você sabe que para mim, Paulo, Cristina, Jorge, o que eu acho importante é a gente perceber como que a cultura interfere na produção humana. Então, Kardec, que fez a proposta de não ser o espiritismo uma religião, hoje o túmulo dele é quase considerado um templo. As Isso é pessoas vão interessante. e assim, então, isto é produção humana. As pessoas vão e pensam ou fazem ritos em passagens diferentes das propostas. Então, perceber essas transformações enriquece muito também a nossa compreensão. Exatamente. Então, o que nós estamos caminhando aqui? Para dizer que o espiritismo realmente é uma ciência. Por quê? Ele é evolutivo e ele acompanha o conhecimento humano. Por isso que Kardec deixava bem claro, olha, quando a ciência descobre algo novo, o espiritismo acompanha essa descoberta. Ou seja, ele não está fechado no seu conhecimento. E por não ser uma religião natural, não basta ser você... formal. Por não ser uma religião formal, não basta você frequentar um centro, assistir o evangelho e dizer-se espírita,
para você estar resolvendo a questão do que o Espiritismo propõe. Porque ele não é religião formal, não é? Então, como que a gente tem que lidar com o Espiritismo? Nós temos que lidar com o Espiritismo fundamentando a nossa relação com ele por meio da educação, num primeiro momento. E num segundo momento, aprender o significado da mediunidade e manter a comunicação com os espíritos. Porque o cristianismo, ele perdeu muito do seu caminho e se transformou numa religião formal porque abandonou o contato com os espíritos. No cristianismo primitivo, era fundamental você estar conversando com os espíritos até para poder entender melhor a proposta de Jesus, a proposta cristã. Como em quase todas as civilizações antigas. Esse contato, embora variasse a maneira, era um contato natural. Presente, contínuo. E depois isso foi cortado como se fosse uma coisa proibitiva, uma coisa satânica, você conviver com espíritos e ouvi-los e assim por diante. Influenciado pela ideia de se criar a imagem de um demônio. Não, se você for falar com espíritos, não vai ser espírito, vai ser demônio. Então, qual é o fundamento do espiritismo? Até para você fazer uso do espiritismo no seu lar. É o diálogo, o entendimento, né? A educação. Quando a gente então entender o espiritismo dessa forma, esclarece também uma questão importante. Nós devemos ou não envolver os filhos no espiritismo? Então, existe uma opinião que eu acho um equívoco, quer dizer assim, eu não vou falar muito de espiritismo porque eu vou deixar ele escolher qual religião ele quer depois. Para mim, essa opinião é muito próxima de você dizer o seguinte: olha, eu não vou ensinar muito meu filho, porque eu vou deixar ele decidir se ele vai querer ser uma pessoa bem instruída, educada depois. Se ele quiser ficar um ignorante, eu não vou influenciá-lo. Porque o espiritismo ele não é uma escolha. Ele é uma visão das leis, da natureza, que coloca a humanidade num novo caminho. Paulo, eu só queria enfatizar a seguinte questão. Quando se fala do contato, né, mediúnico com a espiritualidade, eu só quero enfatizar que é preciso educação também nesse contato. Então, assim, o estudo constante também do livro dos médiuns, né, para saber que tipo de contato se pode e se deve. Não à toa o Espírito de Verdade deu aquela famosa instrução, né? Espíritas, amai-vos, eis a primeiro e instruí-vos. Então, essa questão de você instruir, você levar as crianças, como você colocou. Eu acho que quando se é espírita, a gente tem aquela linguagem espírita, aquela maneira natural, os livros estão ali e a gente deve trazê-los para os estudos, para a conversa, não no sentido, você é obrigado a ir, no sentido de que, nossa, vamos conhecer uma forma diferente de pensar sobre a vida, porque o espiritismo apresenta esse diferencial, que é a sua filosofia, que é uma maneira diferente. Pensa diferente sobre Deus, diferente sobre nós, os espíritos, sobre a reencarnação, pensa diferente sobre a evolução dos espíritos, pensa diferente sobre tudo. As crianças não querem ficar retrógradas, então se a gente pudesse mostrar isso, seria... Uma outra questão muito importante é que o espiritismo ele se desenvolve por um diálogo entre a cultura humana e o ensinamento dos espíritos. A cultura humana está em progresso, então não basta só estudar o livro de Kardec. Você tem que agregar a esse livro e a esse estudo o conhecimento de física, química, biologia. Então, a proposta do espiritismo no lar, ela é extremamente enriquecedora. Porque a forma correta de se estudar o espiritismo é não só ler os livros de Kardec, como ler os livros, por exemplo, de André Luiz, de Emmanuel, e ler cultura em geral. Herculano Pires, concurso dinâmico de espiritismo. Né? Mas tem uma então, coisa... pegar recortes, textos, ver o que está se falando sobre ciência, né? Sim, nos diversos meios de comunicação é fundamental para enriquecer o diálogo. Se você obriga a criança, se você coloca como uma obrigação, você tem que isto, então você já cortou de imediato a disposição para tal. Então tem que haver uma maneira distinta de se agir, uma maneira natural de fazer a criança participar da vida sua e dos estudos espíritas. A conversa está bastante interessante, mas o nosso tempo vai correndo. A gente vai para o intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta com o Universo Espírita. Pensar e viver com liberdade. Estamos conversando hoje sobre se o Espiritismo é ou não uma religião. E agora nós vamos conferir
o quadro Pensamento da Semana. Nessa semana, o Universo Espírita, esse nosso quadro, nós vamos ter duas frases. A primeira ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Essa frase ela é um grande resumo de tudo o que debatemos aqui hoje. O Jorge citou que no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma recomendação do livro do Espírito da Verdade. O que ele disse? Que espíritas, amai-vos, né? Moral. Que é a moral, e instruí-vos. Isso. Que é o conhecimento da ciência. Né? Agora, o que ele diz a frase? Se há um só Deus e ele fez uma só lei, tanto as leis que regem a matéria, até as leis da física, e as leis que regem a moral, elas têm uma só fonte. Né? E sendo a fonte única, você não pode separar ciência de religião. Se separar, porque não, as leis não estão bem compreendidas, não é, Marisa? Na realidade, eu penso assim, que a compreensão significa a utilização, a operacionalização dessa lei. Quer dizer, a prática do bem. A compreensão e a vivência da doutrina espírita significa exatamente melhorar-se para transformar o entorno. E, Cris, eu queria que você falasse um pouco aquele negócio da criança. Como é que a gente vai trazer a criança para essas ideias? Então, a criança é um espírito reencarnante. E na medida em que ele seja reencarnante, ele tem características próprias. Se os pais desde pequeno começarem a observar, mas se não observou como pequeno, pode observar depois de grande, quais características de personalidade? Não é questão de hábitos, de o que o veste, o que gosta de comer, isso é do mundo, do momento em que a gente está vivendo. Mas a criança tem uma personalidade que está fundamentada no espírito que ele é. Então, quando o pai observa, vai saber como lidar melhor com essa criança sem criar obrigações no sentido assim, tem que. Toda vez que você diz tem que, eu fecho, eu não quero, porque a liberdade de ser é uma coisa tão intrínseca a todas as criaturas, por isso que o adolescente fica revoltado. Na realidade, se você respeitar não é obedecer. Mas se você acatar aquela personalidade e souber trabalhar com ela, você não precisa obrigar. Você estimula a criança. Olha que interessante isso daqui, olha como é que pensa o espiritismo. O que você acha disso, o que você acha daquilo? Não importa o que ele vai dizer que acha. Não importa que ele fale uma coisa que não é exatamente, mas você está estabelecendo respeito. E ao estabelecer respeito, ele também respeita não só você, como o conteúdo da doutrina. Isso sem a gente perder a dimensão da necessidade da autoridade. Mas a autoridade é no outro momento. Isso, no outro momento, mas assim, desde o reencarne da criança como um espírito reencarnante, como você falou, ela precisa encontrar bons exemplos. Sim. Então, esses pais convidam através principalmente do exemplo, porque a criança aprende muito mais o que ela vive, o que ela vê, do que o que ela ouve. Eu sempre penso que o lar tem algumas regras. E que os pais têm que estabelecer estas regras. Você é nosso filho e aqui nós temos tais e tais regras. Agora, outras pequenas coisas, certos costumes e tal, isso fica pela criança. Como nós estamos conversando aqui, a moral ela tem uma outra dimensão. Né? Nós não estamos falando moral como sendo regrinhas de comportamento. Mas a moral passa a ser um entendimento das leis universais que regem a relação de um indivíduo com o outro. Vou dar aqui um exemplo. Os nossos pensamentos e sentimentos não estão presos no cérebro. Né? Nós temos dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Por meio do corpo espiritual, nós irradiamos o que pensamos e sentimos. Isso explica as afinidades, né? Até o fato de você não gostar muito do ambiente, gostar de outro e muitos outros detalhes. Ou seja, é a ciência explicando as questões morais. Eu acho que até a gente já podia entrar agora no nosso segundo pensamento. Né? O nosso segundo pensamento de hoje está na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, não se poderia,
nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Kardec ele foi bastante claro e eu acho que ele foi bastante insistente ali em dizer que o Espiritismo não é uma religião formal. Ele até colocou ali um perigo de, se o Espiritismo se apresentar como sendo uma religião formal, ele ficar diminuído. Né? Porque ele está lidando o quê? Com uma cultura em geral. Com os princípios, né? Porque se você transforma numa religião, você corta aqueles princípios, porque você é obrigado a fechar as ideias. Cria uma divisão. Exatamente. E não é esse o objetivo do Espiritismo. Ao contrário, ele vai cada vez mais ampliando o nosso entendimento. E então você tem princípios que seriam como sementinhas que você vai desenvolvendo pelo seu entendimento. É isso? Agora, se você transforma em religião, você cria um corpo doutrinário e é obrigado a seguir aquilo e não sai daquilo mais. Você cria divisão, cria hierarquia, vai criando tudo. Uma dogmatização perniciosa que não é a função do Espiritismo. E mais aquela coisa de que a minha religião é que salva ou que leva a Deus e a sua não, então nós entramos naquilo. E religião tem o caráter da institucionalização. Toda vez que se institucionaliza algum princípio ou alguma situação, tem-se princípios a serem seguidos e obedecidos, o que você falou que é contra. Isso. E quando nós falamos uma doutrina científica com consequências morais, este conceito de moral está muito mais próximo à ética. Hoje o que se conhece, se compreende por eticidade, aquele comportamento que se vai aprendendo desde criança, do que moral no sentido simplesmente de costumes. Né? E respeita o indivíduo, porque cada indivíduo tem a sua capacidade de ser de uma certa maneira, não é isso? Então, esse respeito é básico para que você possa ter aquele amai-vos que o Jorge colocou, senão não existe isso. E o instruí-vos, que gera a dependência, no bom sentido, de um outro humano, porque os humanos só podem amar-se uns aos outros e instruí-vos também até em função dos outros, né? Essa frase, ela foi dita por Kardec em 68. Nós sabemos que ele desencarnou em 69. Então ele já estava num período de conclusão já da proposta espírita. Então é uma frase amadurecida. E nesse discurso que ele fez, ele vai comentar sobre a comunhão de pensamentos. Ele vai dizer o seguinte: a comunhão de pensamentos produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. O que quer dizer isso? Quando a gente pensa igual, quando a gente está envolvido com fé, com interesse, com uma crença clara na existência dos espíritos, na continuidade da vida, isso cria entre nós uma atmosfera que nos dá otimismo, não é isso? Lógico. E o Espiritismo se estabelece sobre esse sentimento. E eu acho que é o que nós vamos querer fazer nesse programa aqui, né? Bom, hoje aconteceu isso. Entusiasmada a respeito do alcance e das possibilidades do Espiritismo como uma proposta transformadora, E né? até a metáfora da comunhão, porque metaforicamente, do ponto de vista mítico, a comunhão é exatamente essa agregação, né, de princípios comuns, convergindo para o mesmo ideal. Eu acho que está no momento do nosso quadro Universo Espírita Recomenda. Hoje o Universo Espírita recomenda o livro Agonia das Religiões, que foi escrito por Herculano Pires e ele é editado pela Paideia. Esse livro do Herculano Pires, né, que foi um grande filósofo, pesquisador, é um livro que se aprofunda nessa questão do espiritismo no Brasil, não é? Nossa, esse livro, ele me ajudou a colocar o meu entendimento de uma maneira muito forte. Porque eu nasci em família espírita, mesmo assim a gente tem a cultura social. Então, o livro foi extremamente importante e ele veio de encontro com a minha alma, sabe? Porque eu penso daquele jeito que está lá. E aí eu acho que é importante enfatizar Herculano Pires, citando o processo histórico, especialmente nesse livro, assim, a transformação do pensamento. Ser humano é não ser estático, é esse ser transformando-se e evoluindo. E em relação à religião especificamente, Herculano Pires, neste livro, cita essa trajetória humana.
Isso, inserido inclusive na questão do catolicismo, as religiões afro e até esse materialismo muito presente na cultura humana, né, Jorge? Um filósofo, Nietzsche, que foi muito repetido na época de Herculano Pires, dizia: Deus está morto. Deus está morto, Jorge? Não. O Herculano, inclusive, bate muito nesse conceito, né? Ele culpa esse conceito pela situação atual do mundo, inclusive, né? Porque a partir do fim das utopias, com a Segunda Guerra Mundial, em que as utopias foram mortas literalmente, e o conceito de que Deus está morto, o Herculano diz que a partir daí é que a humanidade começou a entrar no seu declínio moral. E por isso precisava resgatar essa imagem de que Deus está mais vivo do que nunca, né? Se você achou interessante essa nossa abordagem, esse nosso debate, essa nossa discussão, você também pode participar. Vamos estar aqui todas as semanas. Começamos com esse primeiro programa, que eu achei que foi muito gostoso de conversar, não foi para comunhão vocês? de pensamentos, também? né? É isso? E quem quiser participar, Jorge, como é que faz? Opa, manda um e-mail para nós, tá? O endereço aparecendo aí na sua tela. Você participa dessa nossa conversa, desse nosso debate, manda sua sugestão, sua opinião e até a crítica, né? A crítica é sempre bem-vinda para dar uma alimentada no programa. Dê continuidade aí na sua família, nos seus amigos, no centro espírita. O espiritismo é ou não uma religião? E nós vamos voltar numa próxima semana com outros assuntos interessantes, inclusive com as suas sugestões. Participe e até a próxima semana.